Olá, bom dia. Aqui é a pastora Simone Martins, da 47 IEQ de Curitiba, e nós vamos continuar o nosso devocional a respeito de Agar, no capítulo 16 ainda. Eu vou ler novamente o versículo 9 até o versículo 12. E diz assim: Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora, sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Amém? Essa história de Agar é uma história bastante intrigante, e nós vemos aqui que Agar foi dada como escrava para Sarai, depois ela foi dada como concubina, e agora grávida, ela se empoderou. Ela ficou grávida de fato do homem mais poderoso daquele tempo. E aí então, por causa da humilhação que ela sofreu da sua senhora Sarai, ela não suportou e ela fugiu. O anjo encontrou ela no deserto e nessa conversa o anjo do Senhor fala para ela voltar, fala para ela se humilhar na presença da sua senhora e sujeitar-se a ela. Eu fiquei pensando aqui, depois de tudo isso que ela passou e que ela estava enfrentando, se eu faria a mesma coisa, se eu me sujeitaria, se depois de já ter saído, eu voltaria ali, me humilharia mais ainda para poder ficar ali com aquela família, com aquela casa e poder ter o meu filho ali. A gente vê que o anjo do Senhor falou para ela que o filho deveria se chamar Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Algumas versões falam: o Senhor viu o seu sofrimento. E aí eu fico imaginando também como seria voltar para aquela condição, para aquela situação, aquela casa, de onde ela saiu já com muito sofrimento, de onde ela já saiu com bastante aflição. E como seria então esses últimos dias, os próximos dias, na verdade, até que essa criança nascesse? Porém, é interessante pensar também que em algum momento Agar teve um encontro, um entendimento de quem era Deus. Ela veio de uma nação politeísta, de uma nação onde havia deuses, muitos deuses, um deus para cada coisa. E de repente o anjo do Senhor chegou ali e ela acatou aquilo que o anjo estava falando, ela obedeceu. Nós vamos ver na continuidade que ela obedeceu o anjo e que ela volta, né, para morar lá. E ela sabe que aquele que estava falando com ela é Deus, que aquele que estava falando com ela vinha da parte do Senhor. E por causa disso, entendendo isso, ela obedeceu. Passou certamente por cima do sofrimento, da aflição, da humilhação. E é um ensinamento para a minha vida e para a tua vida, porque quantas e quantas vezes o certo para mim e para você é acatar aquilo que o Senhor está falando. Quando o Senhor fala para a gente perdoar, quando o Senhor fala para a gente pedir perdão, quando o Senhor fala para a gente obedecer, quando o Senhor fala para a gente respeitar e tantas outras coisas, não é? Então, aquilo que Agar está enfrentando ali, o que ela está enfrentando no deserto é com certeza uma forma de eu pensar sobre a minha vida, sobre as minhas decisões e você pensar sobre a tua vida e as tuas decisões.
Agar chegou naquele lugar porque ela não suportou a carga e ela fugiu. Mas o Senhor foi até ela para que ela consertasse essa trajetória. Então, em nome de Jesus, se de repente o Senhor está falando com você a esse respeito, conserte a tua trajetória, obedeça aquilo que Deus está falando para você, obedeça a direção que Ele está apontando para você. Muitas vezes a gente acha que é humilhação demais, mas a pior humilhação que qualquer pessoa poderia passar nessa vida foi Jesus quem passou, por mim e por você. Então, que eu e você possamos obedecê-lo em todo o tempo, porque Ele sempre sabe o que faz. Ele sempre vai apontar para mim e para você o caminho certo, seja de seguir em frente, seja de parar, ou seja de retornar, como é o caso da Agar aqui, no dia de hoje. Amém? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, as nossas vidas na Tua presença, Senhor, pedindo que em todo o tempo o Senhor dê essa direção para nós, Pai, pedindo que o nosso coração se abra para obedecer, Senhor, a Tua voz, para obedecer essa direção, para obedecer a Tua palavra. Muitas vezes quando nós achamos que não é justo, muitas vezes, Senhor, enfrentamos situações, ó Pai, que não conseguimos suportar. E queremos sim sumir, queremos sim fugir, queremos, Senhor, nos ir para longe, Senhor, daquela condição que estamos vivendo, Pai. E o Teu Espírito fala para nós, permaneça. E o Teu Espírito fala para nós, fique. Pai, toda vez que o Senhor falar conosco dessa maneira, Pai, traz, Senhor, a convicção e a certeza que essa é realmente, Senhor, a palavra que vem de Ti, que essa realmente é a melhor decisão, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Eu oro, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada um que está ouvindo, Senhor, esse devocional. Que o Senhor nos abençoe todo dia, nos abençoe sempre com a Tua presença. Nos abençoe sempre com a Tua companhia, como aquele anjo, Senhor, estava ali, acompanhando o Senhor Agar, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e em nome de Jesus nós Te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor é aquele que sempre nos diz, nunca te deixarei e jamais te desampararei. Muito obrigada, Senhor, pela Tua promessa e pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas? Tenham um excelente dia e amanhã continuamos com a história de Agar. Deus abençoe.